Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Wellness Terapias. É com muita honra que eu tenho a doutora Miriam Ecker aqui, médica integrativa, especialista em psicotraumatologia e somatic experiencing, que ela vai explicar mais sobre tudo isso. E Miriam, muito obrigada por esse seu tempo, tudo que você vai compartilhar aqui com a gente. E queria que você começasse mesmo contando um pouco de ti, o que te inspirou nessa jornada, né, na medicina integrativa. Maravilha. Eu agradeço o convite, Maíra. A gente já se conectou de imediato, né? Já fomos criando as coisas e já marcamos a data. A gente estava falando que a gente é da data, né? Então já colocamos a data e já estamos aqui gravando esse podcast. Então é uma honra para mim também poder compartilhar um pouco da minha jornada, da minha trajetória, do meu conhecimento, da minha sabedoria de vida com você e com todas as pessoas que vão nos acompanhar, né? E que estão buscando essa reconexão consigo mesmas. Então, eu sou Miriam Ecker, a minha formação principal é a medicina integrativa, e desde que eu estudei medicina integrativa, um mundo sobre as medicinas naturais se abre, né? Desde muito pequena, com 7 anos de idade, eu já sabia que eu seria médica. Então, eu sempre falei que era uma médica vocacionada, com propósito muito claro de ajudar pessoas através da medicina. No entanto, quando eu me formei, eu vi uma medicina muito mercantilizada e medicamentosa, o que fazia com que eu me sentisse frustrada, porque eu não entendia que apenas passar mais um remédio da lista de 5, 10 remédios que a pessoa já utilizava faria um real efeito de mudança na vida dela. Então eu fui buscando formas de estudo que traziam a visão da medicina integral. E aí foi através da medicina integrativa que foi o primeiro canal que eu me conectei com essa visão da saúde integral. Porque eu sempre entendi a pessoa como um todo, né? Então eu sempre tive essa visão desde pequena. E é muito interessante que quando eu me conecto nessa lembrança da criança que queria ser médica, eu lembro muito dessa criança querendo que as outras crianças e as famílias fossem felizes e saudáveis. Então ela tinha esse sonho de ajudar pessoas. E hoje eu me vejo muito fazendo isso através dos processos de ajudar as pessoas a recobrarem a sua integralidade. Então, dentro da minha jornada, eu estudei muita coisa. Mas hoje, a medicina de corpo e alma, que é o meu método, ela traz 3 principais ferramentas que eu integro a visão dessa saúde integral, que são o psicotrauma e a somatic experience, que são técnicas de desbloqueio de traumas no corpo físico. Então, são terapias somáticas. E eu estudei isso muito focado na busca da causa, da origem dos adoecimentos. Porque a maioria, como eu falei, essa medicina que tem uma visão mercantilista, ela vai só no sintoma. E aí, depois a gente vai falar do livro, né? A pessoa fica refém do sintoma e refém do remédio. Mas e se a gente pudesse descobrir a origem do sintoma, que faz com que aquele sintoma te chame para perceber uma nova possibilidade na sua vida. Então, o trauma, ele faz a gente entender essa origem. E a partir daí a gente consegue desbloquear. Outra ferramenta central da medicina de corpo e alma é o Eneagrama, né, que eu sou apaixonada. E o Eneagrama é sempre ou é algo que você integrou da tua própria jornada? Primeiro, eu sempre aplico para mim, né? Então, tudo que eu estudo, eu aplico para mim. Então, durante o primeiro ano de estudo do Eneagrama, eu fazia um autotrabalho com a ferramenta. O Eneagrama nos ajuda a entender a nossa personalidade, a máquina, né? Como a gente funciona de forma automática. E ele ajuda a gente a entender a essência. Quem eu sou em essência? E eu me arrepio só de falar, porque quando eu entendi quem era a Miriam... Quando eu entendi quem era a Miriam, eu falei, uau, então eu não sou uma pessoa única defeituosa, só eu que tenho esses problemas. Uau! Uau! Então existe uma solução, isso é a minha persona, a minha personalidade. Então existe uma solução que está conectada na minha essência, no quem eu sou de verdade. E que com isso, aprendendo isso, eu posso me tornar uma eu melhor. Porque tem várias eus dentro de nós, né? Criar uma aceitação de quem somos, né? Exato. Então, dentro da medicina de corpo e alma, o Eneagrama ele entra muito nesse espaço da clareza mental. Para a pessoa entender quem ela é num espaço de clareza mental. O trauma entra muito na parte corpórea, para desbloqueio corpóreo. E as leis biológicas, que é a terceira ferramenta, entra muito na parte das conexões emocionais.
Então, tudo que eu faço tem mente, corpo e emoção alinhados. Essa é a base central do conhecimento do Eneagrama. Sim. E do quarto caminho, não sei se você já ouviu falar, da Não. teoria do quarto caminho. O mais incrível é que quanto mais fundo nós vamos, né? Só sei que nada sei Só mesmo. sei que nada sei. O quarto caminho é uma filosofia que é muito aplicada nos conhecimentos ancestrais, mais de 5.000 anos, que é trazida muito pelo Gurdjieff. É um dos grandes nomes do Eneagrama. Ele é um filósofo, um sábio da filosofia Sufi, e ele traz muito a filosofia do quarto caminho. Algumas pessoas buscam a sua redenção e esse wall, né, que a gente fala, elas buscam através do corpo. Então, sacrifícios corporais, e aí é muita penitência no corpo. Outras pessoas através do coração. Então, é muito o espaço da caridade, de tudo é pelo amor, mas às vezes falta um pouco de ordem, falta um pouco de vida prática. E outras pela mente. Então, elas se isolam na montanha e elas vão ficar meditando, mas aí elas estão dissociadas do mundo prático. Tá. O quarto caminho, ele traz essa sabedoria que integra os 3 centros de inteligência. O corpo, a mente e as emoções. Incrível. Então, todo o trabalho que eu construo, a minha metodologia, quando eu vou atender uma pessoa, é sempre focado nessa integralidade dela como um todo. Sim. Então, a gente começa, às vezes, a sessão num estado mais emocional, daí a gente vai trazendo, faz uma limpeza, uma organização ali, a gente vai trazendo uma clareza mental, termina no corpo processando aquilo. Sim. Ou, às vezes, ela chega com muita ansiedade, muita irritabilidade, a gente vai acessar qual a emoção que está por trás daquilo, trazer uma clareza mental, uma pacificação, e aí vai finalizar. Sim. Sempre eu estou trabalhando os 3 centros. Falando com a pessoa ou não, na minha consciência, estou trabalhando esses 3 centros de inteligência. Sim. Essa é a base do trabalho. E isso até traz uma primeira pergunta que eu queria fazer, é justamente assim, por mais básico que possa parecer, é como a medicina integrativa, ela se difere da medicina convencional. Então, eu já entendi, né, sobre o método, né, pelo menos o teu, dentro da medicina integrativa, mas como que você explicaria isso para quem é totalmente novo nesse conceito? Não, essa pergunta é essencial. É uma pergunta que eu vejo que a maioria das pessoas ainda tem dificuldade de entender. E até numa entrevista passada me perguntaram qual é o futuro da medicina integrativa, como eu vejo a medicina integrativa. Isso. Eu vejo que hoje já é até um pouco mais elucidado. As pessoas já têm um pouquinho até mais de sensação intuitiva com a palavra, né? Medicina integrativa. Então já imagina que é uma coisa mais integral, mais do todo, mais holística, enfim, são várias palavras, alternativa. Mas, na verdade, nenhuma dessas palavras vai qualificar mesmo o que a gente chama de medicina integrativa. Porque a medicina integrativa é focada no ser, nessa integralidade. Eu falo que a medicina integrativa, a visão, né, que a gente trabalha, a visão do todo, ela é a verdadeira medicina. Porque o pai da medicina, ou seja, Hipócrates, quem fundou, né, quem trouxe, quem semeou e difundiu a medicina para o mundo, ele já falava, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, por que a gente começou a comer, ao invés de comer alimento, a gente começou a comer remédio, né? E aqui não sou contra remédios, mas cada vez mais a população se alimenta com toxinas, não se alimenta com alimentação natural, não pratica hábitos de saúde integral e vai intoxicando o corpo, fazendo com que depois ele vá precisar de medicamentos. Sim. Então, essa filosofia central da medicina, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento, ela foi se perdendo num modelo que parte o corpo, né? Então, é o especialista do joelho. Primeiro era o ortopedista, aí agora existe o ortopedista do joelho, o ortopedista do dedo, do pé, o ortopedista da mão. E isso é importante no sentido de você ter um especialista quando você tem um acometimento físico, um trauma, um corte, alguma coisa que você vai precisar fazer uma cirurgia, isso é muito importante. Mas também é importante profissionais médicos que entendem o ser humano como um todo. Sim. Porque a medicina apenas, em partes, ela faz com que você se sinta, isso eu escuto muito dos meus clientes, eu sinto que eu tenho um monte de médicos e eu não tenho nenhum médico meu.
Porque ela se sente o tempo inteiro muito partida. Sim. Para ir no problema do estômago, ela vai no gastro. Para ir no Sim. problema dos ossos, ela vai no... Para ir no outro, ela vai no cardiologista. Então, ela vai em um monte de médico. Cada médico, isso eu escuto dos clientes, tá? Cada médico adiciona um remédio a mais, ou 2, ou 3, depende de cada caso. Sim. E as pessoas vão voltando para casa com aquela listinha cada vez maior de remédios, que são bloqueadores, e sem o trabalho de consciência, e para mim a medicina é consciência, da causa central, que muitas vezes é uma causa, que está ancorando, sustentando todos aqueles processos que aquele monte de medicamento está bloqueando. E que desencadeia ainda mais com todos aqueles outros tratamentos que ignoram outras partes, Exatamente. Né? Por exemplo, muito comum, antidepressivos. Eles no início trazem uma sensação de bem-estar, porque eles vão atuar numa via que faz com que a serotonina, você tenha uma maior percepção da serotonina na corrente sanguínea. Mas depois de um tempo de uso, eles vão, como eles são bloqueadores, eles vão começar a medir o exame de serotonina, ele vai estar negativado. A produção de serotonina natural, ela é bloqueada. Então, por isso que depois de algum tempo, é muito comum ter que aumentar a dose, ou já não tem resposta mais. Por quê? Porque o medicamento bloqueou a via fisiológica de produção de serotonina. Sim. Então, esse não é um raciocínio de tratamento de cura, de tratamento de nutrição da via. É de bloqueio da via. Mas quando a gente, por exemplo, entra com uma ortomolecular ou com uma fitoterapia, onde você vai modular a via, você vai nutrir a via. Um exemplo, tá? A gente não vai usar muito nome científico, mas só para entender, porque eu sei que isso é bem conhecido de uma forma geral. Você usa o fano. Você vai nutrir, ele é nutriente para a via da serotonina. Então, ao invés de você bloquear, você vai nutrir a via e vai alcançar o efeito de melhora de sintomas depressivos sem você fazer um bloqueio da via, fazendo uma nutrição da via. Sim. Então, no fundo, eu acho que a grande diferença que existe entre a visão tradicional médica e a visão da medicina integrativa é que a visão integrativa vai realmente entender a origem, vai entender a causa do problema e vai buscar junto, é uma investigação. Sim. Então, junto com a pessoa, vai investigar qual é a causa que está gerando aquele adoecimento, porque essa causa vai estar numa das vias fisiológicas, vai entender esse processo, vai explicar para a pessoa, que é um dos grandes diferenciais que eu escuto. Porque é a questão da consciência, né? Você só muda o que você é consciente. Exatamente. Então, eu sempre falei assim, desde quando eu me formei, eu nunca dei conta de atender uma pessoa em 10 minutos, 15 minutos. E dentro do padrão, acaba sendo o que a maioria dos médicos vão exercer. Até para questão de sobrevivência deles. Mas quando você fala sobre cuidar de uma pessoa de verdade, você vai precisar de tempo de construção. Então, todo cliente que chega, eu sempre falo, a medicina integrativa a gente não faz uma consulta, é impossível. Porque imagina, você chega com um Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Aquele Hashimoto tem pelo menos uns 5, 10 anos de história. Como é que você vai mudar 5, 10 anos de história em uma consulta? Sim, exatamente. Né? Então, a gente passa por um processo para que você, primeiro, entenda a causa, porque doença autoimune vai ter uma causa lá atrás, que é geralmente o afastamento de si, não tem tempo para si, não se cuida, não se alimenta bem, não faz atividade. Enfim, são vários pilares que a gente vai precisar desenvolver. E a partir da visão da medicina integrativa, a gente consegue trazer essa consciência e fazer a pessoa se perceber como corpo, mente, emoção, espírito integral. Então, todas essas esferas precisam ser vistas e precisam ser, de alguma forma, ajustadas de forma prática. Então, sempre a minha visão e o meu trabalho, eu trago ferramentas práticas. E, às vezes, a gente também vai em alguns campos um pouco mais emocionais, profundos, filosóficos, porque o nosso feminino é simbólico. E nós somos formados das duas forças, feminino e masculino. Então, a gente precisa conversar no campo da simbologia para curar a parte emocional, a parte mais existencial, assim como a gente também atua na via prática, mais masculina, de ação, para trazer a energia de manifestação. Então, essa grande diferença para mim é essa, que uma vai olhar o todo e a outra ela vai olhar mais por partes de forma um pouco mais objetiva. Que eu, como eu te falei, eu não excluo nenhuma nem outra. Eu acho que elas são complementares.
Mas se você ficar só numa visão das partes e não olhar para o todo, não vai te trazer saúde real. Assim como você também não ter dentro da visão integral práticas, ficar só na parte filosófica, Exato. também Tem então, que ter os é dois, sempre né? a união dos dois mundos. Sim, sim. Agora, Miriam, você comentou no começo sobre o Somatic Experiencing, né? E falando sobre essa diferença da medicina integrativa com a medicina convencional, me surge muito essa questão da psicossomática, né? Como a gente guarda trauma no nosso corpo, como tudo aquilo que a gente não conseguiu processar ou digerir, a gente vai acumular aqui, e aí isso também causa muitas das condições que a gente vê hoje, né? Sim. Então, eu sei que o Somatic Experiencing não é muito falado ainda aqui no Brasil, né? Que é uma especialidade do Dr. Peter Levine, Isso. um dos maiores especialistas Exatamente. nessa área de trauma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Somatic Experiencing e um pouco dos resultados que essa prática traz. Sim. Eu adoro trabalhar com Somatic Experience. Desde sempre, acho que nas minhas especializações, quando eu fui para a área de neurociência, porque era uma área muito voltada para a parte comportamental. Por isso, porque quando a gente toca o espaço das emoções, o espaço da mente, a gente vai falar muito sobre comportamentos. Sim. Então, eu fui entendendo no processo que estudar trauma era realmente a base de entender toda essa parte de neurociência. E a Somatic Experience, ela traz pra gente uma ferramenta muito prática no corpo, que pra mim é o espaço mais soberano da consciência. Porque às vezes a gente, por exemplo, passa por uma sessão de terapia, e eu escuto muitas minhas clientes falando assim, uma sessão é equivalente a 2, 3, 5, já vi até 10 anos de terapia, tá? Por quê? Porque às vezes a gente passa por sessão de terapia, e aqui também não estou nem nenhuma forma tirando o lugar da terapia, mas só são práticas diferentes, que podem ser complementares. Mas você, por exemplo, só na terapia, você às vezes vai gastar muitos anos de fala que vai ser meio cíclica. E é muito mental É ainda, muito mental. né? A pessoa ainda está Exato. aqui desconectada do corpo, E né? racionaliza muito. Então eu percebo, por exemplo, às vezes terapeutas que chegam para acompanhamento, Sim. que eu preciso dar uma trabalhada com eles para tirar eles do mental, da técnica mesmo, do conhecimento técnico mesmo, e trazer para o corpo para falar assim, então, aqui você está sentado na minha frente, não é pra gente falar de filosofia científica, é pra gente sentir o seu corpo e entender o que está acontecendo nele. Sim, sim. Então, eu acho que a somética, ela traz pra gente esse espaço, que é sair um pouco desse racional, que às vezes não é mais tão difícil no sentido de ansiedade, de depressão, como às vezes a pessoa está no início. Já é um mental mais consciente, já é um mental que já entende um pouco o processo que está vivendo, mas um mental que ainda vive muito dissociado do corpo físico. Tá, então o Somatic Experiencing, ele é mesmo para conexão com o corpo. Ele é uma prática mais focada no corporal do que no mental. Exatamente. A gente vai acessar todas as esferas, né? Tá. A gente vai acessar o mental, vai acessar o emocional, às vezes o espiritual, dependendo da conexão da pessoa. Mas a gente está trabalhando no físico. Tanto que quando a pessoa... A gente traz muito o tema, a palavra dissociação. Que eu acho até importante explicar, né, para quem está assistindo, o que é essa dissociação. A dissociação é como se fosse o descolamento. Então, a maioria das pessoas vivem dissociadas do corpo físico. O corpo físico está aqui, só que a cabeça está em outro lugar. Sim. Quadro de ansiedade é dissociação. Pânico é uma dissociação ainda mais, só que aí o corpo já começa a mostrar assim... Pelo amor de Deus, né? O pânico já é o corpo gritando mesmo. Pelo amor de Deus, você precisa voltar aqui. Precisa voltar a habitar o corpo. Sim. Então, a dissociação, ela vai trazer muito esse estado de que parece que... Sabe quando você conversa com uma pessoa? Parece que ela tá ali na sua frente. Mas ela não ouviu nada que você falou. Depois você vai perguntar para ela... Ué, mas a gente conversou sobre isso? O corpo físico tá, mas a presença da pessoa não está. Ela tá vivendo no mundo mental. Ela está vivendo no mundo do WhatsApp, no mundo da rede social. Ela está conectada em muitos campos do mental, que é aéreo, né? O mental, eu falo que ele é ar, ele rapidamente te captura. O corpo é denso, é terra. Os processos do corpo são diferentes dos processos da mente. Faz assim, ó. O corpo não, ele tem o tempo dele, ele é mais verdadeiro.
do que a mente. Porque a mente, eu tô aqui, eu tenho uma ideia. Sim. Se o outro me traz uma ideia diferente e eu não tenho muita autorreferência, a minha referência está muito fora, eu rapidamente sou capturada pela ideia do outro. Sim. Eu desisto de fazer o que eu estou fazendo e vou fazer o que o outro está fazendo. O que o outro achou que é melhor para mim. Sim. Se você já tem corpo, ou seja, eu tenho corpo presente, eu tenho a referência em mim, eu posso escutar a ideia do outro, mas não necessariamente eu vou sucumbir a ela. Por quê? Porque eu construí corpo em mim. Então, a somética, ela ajuda muito a gente a perceber a presença física do corpo. Então, por exemplo, essa ansiedade, como ela se manifesta no corpo? A gente vai dentro de uma experiência realmente perceber como o corpo se sente quando eu estou nesse... É como se fosse abrisse um teatro, igual a gente está aqui no cinema, né? Sim. A gente abre uma tela para a pessoa enxergar. Então, a gente sai da dor, a gente sai e traz a pessoa para uma nova posição perceptória, a gente chama, que é para enxergar como eu me sinto. Só que aí ela enxerga através do corpo. A ansiedade está aqui no meu coração, ou então a ansiedade está aqui, parece que minha cabeça está fora do lugar. A ansiedade, nossa, me dá uma coceira. Cada tema desse, se é uma coceira, se é a cabeça explodindo, cada tema desse vai ter uma origem num trauma lá da história da pessoa. Sim. Então, quando a gente acessa, por isso que é equivalente a anos de terapia, porque quando a gente acessa tema, o corpo vai trazer a história daquela criança que passou por aquela dor. Sim, é muito incrível. E aí a gente vai conversar com a criança, a gente vai trazer... Por isso que é tão mais rápido também. Exatamente. Você tem um resultado tá indo mais... na origem. Sim. Você não fica só aqui falando do problema, refalando, ressentindo e até o problema. repetindo aquele Exato. looping, né? Teve uma cliente que eu atendi, que me veio aqui agora, e ela me acompanha desde a pandemia, quando eu fazia processos de meditação online para ajudar as pessoas a reduzirem a ansiedade. Sim. Eu comecei no digital assim, na pandemia, eu tinha uma clínica maravilhosa de saúde integrativa, tinham vários profissionais integrativos lá, microfisioterapia, a terapia, a constelação, enfim. Foi o centro de cura mesmo que eu construí na cidade de Vitória. E aí eu já fazia meditações presenciais lá, mas depois da pandemia veio aquela coisa, eu comecei a ir pro digital. E ela me acompanhava desde aquela época. Só que ela nunca tinha tido a coragem, nem sequer de perguntar quanto custava um atendimento comigo. Sim. E era o sonho dela passar em atendimento comigo. Enfim, agora, nos processos de lançamento da comunidade Consciência Fértil, que foi, né, no mês passado, ela lá, nossa, meu sonho é fazer algum processo com você. Eu falei, então, o que tá faltando? Sim. E aí ela falou assim, o financeiro. E aí eu comecei a conversar com ela e em poucas conversas ela entendeu que na verdade aquilo era um bloqueio mental. Porque ela tinha condição sim de passar. Só que ela nem sequer tinha feito uma pergunta de quanto que custava. E que eu estava dando acesso ali a ela para fazer essa pergunta. E ela falou assim, nossa, doutora, é verdade, eu consigo. Então vamos. Vamos porque quando você faz o movimento, a ação, corpo físico, você desbloqueia. Então, ela saiu do mental e ela se permitiu, eu falo que é muito sobre a permissão, ela se permitiu fazer um investimento nela através da ação de comprar a entrada na comunidade. E nesse movimento ela ganhou um atendimento. E aí eu fui atender ela. Quando ela veio para o atendimento, ela só chorava. Ela só chorava, só chorava, só chorava. E ela, muita emoção, eu não sabia nem o que eu ia falar com você e tal. E eu falei, só respira nesse lugar e vamos sentir o pé no chão. Sim. E ela, e a mente tentando trazer, sabe? Tipo, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E eu, respira. Só fica no seu corpo, você já tá. Aí eu falei com ela, tem gente que eu vou fazer, sei lá, 3, 4, 5 atendimentos pra pessoa chegar onde você tá, onde você já chegou. Sentir. Sentir seu corpo, sentir as emoções. Sim. Então a gente só respira. Sim. E aí ela foi respirando, e aí eu falei com ela pra acalmar, né? Porque a mente dela já tava pensando, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E aí eu só respira. E o que eu vou te propor? Eu vou te propor a gente não ir pro mental. A gente ficar onde você tá. E se você me permitir, eu vou conduzir você, através do seu corpo, a entender o que o seu corpo quer te trazer com esse choro. E a gente vai liberar isso, vai limpar isso. E no final, eu ouso dizer que você vai perceber que vai ser bem mais efetivo
do que se você ficasse me falando um monte de coisa. Uhum. Você topa a gente fazer essa experiência? Sim. E ela falou... Parece tão simples, mas para muitas pessoas é algo totalmente fora do comum. Fora do comum. Que traz resultado surreal, né? Surreal. E foi o que aconteceu com ela. Sim. A gente acessou a informação, a gente já viu que o trauma está na raiz paterna. Então, a criança que foi reprimida pelo pai, pai crítico, um pai que, além de não ser presente, de alguma forma, quando se apresentava presente, era naquela energia de crítica e de repressão. E ela, de alguma forma, quando ela deu esse passo na energia masculina, que eu falo que é a ação é a energia masculina, quando ela deu esse passo de permissão para ela se ver através do processo da comunidade, ela deu passo na cura do masculino. E ali na sessão, foi exatamente o contexto que veio, para a gente aprofundar o tema da cura do masculino. E aí, no final, ela falou assim, Miriam do céu, eu não sei nem o que eu falo. Eu falei, ótimo, é esse o resultado. Porque ela chegou falando, né? Porque antes eu queria falar, agora eu não preciso falar. Sim. É exatamente isso, você não precisa falar. Você liberou e trouxe a clareza e um atendimento de qual é a dor central que a gente vai trabalhar no seu caso. E aí eu trouxe para ela, você se permite dar continuidade a esse processo? Ela falou sim. Ela não só entrou na comunidade, como ela entrou para o acompanhamento individual. E antes de tudo isso, ela achava que ela nunca ia conseguir ter financeiro para fazer um acompanhamento comigo. Sim. Então é muito mais sobre bloqueios e informações de inconsciência e limitações do que sobre efetivamente a pessoa ter uma limitação, por exemplo, do financeiro, que a gente está trazendo como exemplo. Sim. Isso se aplica a tudo. Às vezes é o financeiro, às vezes é tempo, às vezes são coisas de não merecimento, ela não consegue se ver naquele novo estado. E aí são os bloqueios de autossabotagem, que fazem com que a pessoa não dê passos. Sim. Então, o espaço do corpo, quando a gente respira e volta para o corpo, e aí a Somatic Experience, para mim, é uma das técnicas mais espetaculares para isso, a gente começa a construir realmente um novo modelo de vida, que é com mais presença. Sim. Que é aqui e agora, habitando o meu corpo, o meu ser. E a partir dessa habitação dentro do meu próprio corpo, eu vou ter mais clareza, mais direção, mais sentir. Aí eu integro corpo, o sentir, né, o agir, o sentir e o pensar, para que eu possa tomar decisões, fazer escolhas que estão alinhadas ao meu espírito, que é a minha essência. Sim. E aí eu alcanço esse quarto caminho, que não é nem o corpo, não é nem as emoções, é o todo. É o caminho eu falo que é o encaixe do espírito na matéria. Sim. Uma que eu atendi ontem, eu sempre pergunto no final como ela sente, e ela fez assim, ó, parece que... Falei, é exatamente isso. Parece que o espírito assentou no corpo. Sim. E é isso que acontece. As partes fragmentadas que estavam traumatizadas em vários lugares da sua história, na infância, na adolescência, imagina quanto bullying a gente passou na infância, na adolescência, quantas quedas a gente teve, quantos fins de namoro de primeiro amor, né, e depois outros amores. Então tudo isso vai ficando, as nossas partes vão ficando perdidas nessas idades. Fragmentadas, né, exatamente. E aí através da Somatic a gente vai resgatando essas partes e trazendo para aqui e agora, no corpo físico, habitando essa matéria. Eu digo que eu tive muitas experiências com somático, constelação, terapias integrativas, e eu digo que cada uma dessas práticas ou disciplinas, elas trazem um pedaço de nós, né? É um pedaço que ficou fragmentado em algum lugar, às vezes é no mental, às vezes é no emocional, às vezes é no físico, e você vai, né, com essas práticas e com esse conhecimento, encontrando, né, pedaços de ti, assim. Se reencontrando. E acho que cada vez mais, né, também agora como terapeuta consteladora, terapeuta sistêmica, né, essa integralidade, nada se exclui, tudo se aproveita, tudo teve um propósito, utilizar isso para o bem, né, como isso pode me servir. Foi como foi. Exatamente. Né? Eu costumo falar muito a expressão do trauma-arte. Porque na minha história, eu fui do trauma, da repressão, da voz calada,
do não poder falar como eu me sentia, até descobrir que eu era uma artista reprimida. Sim. E que tinha muita arte dentro de mim, dança, canto, pintura. Uau. Sim. Então, realmente, eu não excluo o trauma, ele é parte de mim, assim como a arte. E quando eu integro os dois, Sim. aí eu sou inteira. Sim. Eu gosto daquela analogia do japonês, né, que eles criam aquelas artes e potes com os pedaços Sim. das louças quebradas. Aham. E eu falo que no inglês a gente fala masterpiece, né, a obra de arte com os pedaços, né, e você pode criar algo bonito com isso. Sim. Apesar de tudo. Sim. Colocar beleza. Mas o que eu queria te perguntar agora, você comentou sobre o Somatic Experiencing para descobrir essa questão do corpo. Para quem está sofrendo dificuldades com saúde, seja mental, emocional, física, o que você diria assim para identificar? A gente consegue usar a Somatic Experiencing para todos esses tipos de problemas? Ou Somatic Experiencing é só para uma coisa específica? E de uma maneira geral, como as pessoas podem reconhecer a raiz de certos problemas, né? Sejam eles emocionais ou físicos, enfim. Sim. Na verdade, tudo é uma coisa só. A gente separa só por uma questão didática de compreender. Né? Mas igual eu falei que a medicina separa por partes, né? Tá. Às vezes essa história de mente, emoção, corpo, elas não são partes separadas. Elas são todo. Tá. Elas conversam o tempo inteiro juntas. Mas para a gente entender, existem coisas que elas começam mais numa origem emocional e que aí elas vão, pelo fato de a pessoa não entender a mensagem do corpo, o corpo vai somatizando, ele vai densificando, porque o corpo é denso, o processo dele é densificar. Eu falo que é como se o corpo aumentasse o volume até você escutar. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo para ficar prático, visual. Enxaqueca. A pessoa tem lá enxaqueca, e aí ela vai, compra um remédio, primeiro ela começa com uma dipirona. E aí tá tudo certo. Mascara, daí a pouco já mascarou, daí a pouco foi lá e desligou o alerta da UTI, né? O alerta tava piscando, o doente tava morrendo, ela foi lá e desligou o alerta, né? Resolveu o problema? Não resolveu, só desligou o alerta. Parou de piscar, o corpo parou de dar dor de cabeça, tudo certo. Até o próximo movimento, que vai chamar de novo para você perceber o que aquela dor de cabeça, o que aquela enxaqueca queria te dizer. Aí você vai ter uma outra enxaqueca, às vezes um pouco mais forte. Enfim, o processo é que as pessoas vão tendo enxaqueca. Por exemplo, eu já tive uma cliente de 20 anos de enxaqueca. E aí, nesses 20 anos, ela foi migrando de medicamento em medicamento até chegar num medicamento potente. Aquele que só, mesmo quem toma para enxaqueca forte. E ela tinha a aura na enxaqueca, né? Que a pessoa tem aquele náusea, ela vê umas luzinhas, né? Enxaqueca mais séria mesmo, um grau mais avançado. 20 anos. Quer dizer, durante 20 anos, o corpo dela mandava a enxaqueca para avisar ela que tinha alguma coisa que precisava ser vista, que ela não estava olhando. O que ela fazia? Tomava um remédio. Aquele remédio não resolvia mais, ela tomava outro. Aquele não resolvia mais, ela tomava outro. E ela ia aumentando a concentração do remédio, a quantidade de remédio, e a enxaqueca ia ficando cada vez mais frequente. Quando ela chegou para mim, ela tinha enxaqueca, assim, toda semana. Pelo menos uma vez na semana ela tinha enxaqueca. Ela não estava olhando para o que aquilo queria dizer. Exatamente. E aí é um sintoma físico, mas que está diretamente relacionado ao emocional. E aí ela não conseguia fazer essa conexão, que ela nem achava que enxaqueca era uma coisa emocional. Ela já conseguia fazer uma associação com o alimento. Quando ela comia um alimento dessa qualidade, que era chocolate, algumas coisas, aí ela sabia que tinha o disparo da enxaqueca. Então, nesse aspecto, ela já fazia leitura. Não posso comer tal coisa que me dá enxaqueca. Aí para de comer a coisa. É também um sintomatológico, né? Você parou de comer uma coisa que você gosta para não ter enxaqueca. Mas pelo menos já está percebendo. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você não precisa parar de comer aquele alimento. Se você for na raiz da enxaqueca. No caso dela, nós fomos na raiz da enxaqueca.
E a lembrança dela voltou na morte do pai. Desde que o pai morreu, 20 anos atrás, ela não tinha ainda entrado em contato com o luto do pai. Olha que doideira que é o funcionamento do organismo. Doideira no sentido espetacular. Sim. E É ao uma mesmo tempo, inteligência, né? ao Sim. mesmo tempo que é uma inteligência espetacular, imagina quanto sofrimento em 20 anos sem entrar realmente na dor central que era a perda do pai. Na época, ela, como ela era muito ativa na família, ela que resolvia tudo, sabe aquela menina pra frente, né? Ela foi para resolver tudo do enterro, do velório, e ela não chorou. Ela teve que ser forte, sabe a história do teve que ser forte para dar suporte para a mãe, que estava chorando, que estava sofrendo, para dar suporte para as pessoas. E ela foi naquela coisa do teve que ser forte a vida toda. E ela nunca parou para conversar, fazer um processo terapêutico, enfim, viver o luto do pai. Depois desse acesso, ela realmente começou a entrar, a gente começou a conversar sobre esse tema. E ela já agora mais adulta, já 20 anos, já tinha uma elaboração até de alguma forma sutil, mas tinha, em termos da capacidade dela de acessar um emocional mais profundo, porque quando você está muito perto do trauma, às vezes você não consegue, né? Ainda dói muito ainda. Ela já tinha 20 anos, então a gente consegue acessar de um lugar já um pouco mais de observador, né? E não tão dentro da dor. Mas quando a gente entra na dor, a gente vai sentir. O corpo tem essa informação. E aí a gente começou a liberar essa informação do corpo dela, trabalhar isso através da somética e outras técnicas. Aí eu uso muitas leis biológicas também aqui, porque as leis biológicas ajudam a fazer o link, né, da emoção com o físico. E aí ela parou de ter enxaqueca, ela foi diminuindo. Né? Da primeira sessão ela já começou a não ter enxaqueca semanal. Ela tinha semanal e usava remédio. Ela passou a ter enxaqueca, sei lá, um episódio ou 2 mensal e com dipirona já passava. Só de fazer um atendimento e entender onde estava a origem. Depois a gente continuou explorando isso até que ela foi realmente curando essa ferida da perda do pai e aí ela parou de ter enxaqueca. 20 anos o corpo comunicando. Por isso que é o que eu falo, é impagável a gente entender o que o corpo está falando para que a gente possa ir na raiz, liberar aquilo e a partir daí não precisar ficar apagando. Seja com álcool, remédio, carência afetiva. A gente usa muitos vícios externos, trabalho, que eu falo que é o vício aprovado, o vício aplaudido, trabalho. A gente usa muitos vícios para sair da dor central que o corpo está chamando. O conflito ele está chamando você para olhar esse lugar. Enquanto você não olha, o corpo vai aumentando o volume. E aí ele vai densificando. Chega uma hora que não é mais uma enxaqueca. É uma doença autoimune, que ela já experimentava. É um sintoma do estômago, porque não estava digerindo as emoções. Então, assim, se o estômago está ruim, não está digerindo. O que você não está digerindo? Se a garganta está sempre tendo adoecimento da garganta, ou perde a voz, ou não tem coragem de subir num palco, ou não tem coragem de sentar e gravar podcast, o que tem na sua garganta? Eu tinha muita trava na minha garganta. Né? O meu processo de cura está no livro, está no próximo livro que vai vir também, que vai ser muito lindo. Que o tema, inclusive, é Quando Você Se Cala, o Corpo Fala. Sim, era isso que eu queria falar sobre. Já entrei no campo. Exatamente. O próximo capítulo, né, do próximo livro também com a autoria de leis biológicas. Esse é o livro de leis biológicas, o Não Seja Refém dos Seus Sintomas, voltando ao meu lugar. Então, esse livro ele é como se fosse uma pilado do conhecimento científico das leis biológicas e também das histórias dos terapeutas. Então, a gente compilou um pouco para o leitor leigo mesmo entender e começar a entrar em contato com as leis biológicas. O próximo livro que vem, ele é um livro já um pouco mais técnico, então ele vai trazer casos clínicos, como eu contei para você. Ele vai trazer alguns contextos que vão trazer as leis biológicas mesmo numa aplicabilidade mais científica. Então, o meu capítulo, ele traz esse tema da garganta, que foi tanto o meu tema de vida, como o da cliente que eu trago no caso clínico. Então, esse tema, ele vai trazer o quanto que a garganta e as infecções de garganta de tireoide trazem sobre, principalmente nas mulheres, a perda da voz. E a perda da voz, muitas vezes, vai ser lá na nossa infância,
pela não possibilidade, não autorização da nossa expressão, da nossa autoexpressão. E isso para as mulheres é muito mais do que só no ambiente familiar. É no próprio inconsciente coletivo, né? O quanto que como mulheres a gente foi, por exemplo, podada de uma dança, podada de vestir uma roupa que você possa ser sensual, podada de usar o nosso batom vermelho, podada de ter a nossa força feminina, porque isso ou gerava algum desconforto, ou gerava algum desconforto na outra pessoa que se sente insegura no feminino dela, que é o mais comum. Né? Entre mulheres, né? E aí a mulher acaba sendo excluída da roda, porque ela tem essa força pessoal. Quantas vezes eu já vivi isso, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu atraio mulheres como você e outras amigas, que são mulheres que estão bem consigo e que querem contribuir juntas e crescer e formar um feminino saudável, curado, cooperativo, que é o lugar do feminino. Mas quantas vezes lá na nossa história, eu tenho certeza que você também já passou por isso, os lugares da competição, os lugares do se calar, por causa das dores do feminino. Então, a garganta traz muito esse tema. Então, dependendo do órgão aonde o problema estiver se manifestando, hoje, muito comum a adrenal, que é o órgão da produção do cortisol, a nossa glândula da energia física, né? Então, esse movimento, por exemplo, da adrenal, vai falar muito sobre o que a gente chama de conflito de direção de vida. Eu tô tanto precisando de uma nova direção na minha vida, mas eu não consigo ter clareza desse lugar, eu não consigo ter ações nesse sentido, a minha adrenal vai ficando cada vez mais exausta. Porque eu tô gastando a minha energia vital fazendo uma coisa que eu não gosto, trabalho, por exemplo, aí passa 10 horas do dia numa empresa, num tipo de trabalho que não gosta, a adrenal vai sendo sugada. Às vezes numa relação afetiva, às vezes em círculos sociais, e a adrenal vai sendo sugada. Então começa a aparecer o quê? Um cansaço e uma exaustão. Uma sensação de falta de direção, uma sensação de que não aguento mais. A tendência nossa é de ainda colocar a culpa em nós. Exatamente. De que não, eu que tô cansada demais. A gente nunca quer assumir, bom, eu falo assim de propriedade, né? Mas eu vejo também outras mulheres que é difícil também assumir assim, não, tá tudo bem, eu tô cansada porque eu faço muito, e permitir esse tempo, esse espaço de presença, de conexão, né? Porque acho que hoje a mulher entrou nesse lugar, né, de pressão, performance e tudo mais, que entra num círculo vicioso mesmo, né? Sim, o lugar da pausa, cansaço, né? A mulher, como a mulher tem se sentido cansada, né? A gente tá em alguns grupos, né? Em comum, e a gente ouve muito isso. Você falou bastante dos artigos científicos. O que eu queria trazer, assim, hoje, quando a gente fala sobre medicina integrativa, somatic experience, às vezes as pessoas acham que é pouco balela, tá um pouco no ar demais. E quais são as evidências sobre isso, assim, né? O que a ciência já está falando? Para quem ainda duvida dessas práticas, o que você eu sempre falo que a prática, eu falo isso inclusive para cliente em atendimento. A maior comprovação científica é o seu corpo. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo prático de consultório. Teste alérgico a leite. A pessoa ingere leite, ela fica toda distendida, ela tem coceira na pele, bolinhas no pé, garganta fica inflamada ou fica fechada, muco, nariz cheio de muco, rinite. Ela para de tomar leite, ela para de ter esses sintomas. Aí ela toma leite de novo, ela tem de novo sintomas. Aí ela já sabe que o leite dá aquela distensão e a consequência vai ser todos esses sintomas. Mas ela vai fazer o teste da intolerância à lactose e o teste dá normal, dentro da referência. Aí ela acredita que ela não tem intolerância ao leite, sendo que o corpo dela está falando claramente que ela tem intolerância. Porque aquele teste de farmácia, ele depende de várias variáveis. Ele depende de temperatura, ele depende de validade do kit, ele depende da qualidade técnica que vai ser aplicada aquele teste, ele depende de ser coletado da forma adequada.
Então, às vezes, a pessoa deixa de confiar no corpo focada somente na evidência científica. E aqui eu não tiro o lugar da evidência científica, eu já vou te responder sobre ela. Mas o primeiro lugar, isso eu trago na energia da ação. Você que está sentindo aí. E quem vai ouvir vai sentir. Energia da ação. Primeiro grande comprovador para você é o teu corpo. E se você não sente o corpo, é esse o seu processo. Buscar ajuda para aprender a sentir o corpo. Porque o corpo é quem traz a presença que te dá a certeza se isso é para mim, isso não é para mim, isso funciona, isso não funciona. Sim. Segundo movimento, experimenta. Experimenta passar, né? Meu convite é, experimenta passar por uma sessão. Vai com um profissional que saiba o que está falando. Acompanha o profissional, hoje a gente tem rede social, você pode acompanhar, né? A pessoa pode acompanhar o profissional, sei lá, um mês, 2 meses, igual essa outra minha cliente, né? Quantos anos desde a pandemia? Sim. Percebe o profissional, vê se você se conecta, vê se você sente que ele fala a verdade, passa por se coloca em experiência. Sim. Porque além do trabalho científico, a vida é experiência. Sim. Porque senão a gente fica só no mental, eu quero evidências, eu quero que me mostrem, que me provem, e a gente... muitas pessoas perdem oportunidades, Exatamente, né, por querer racionalizar tudo. Exatamente. Né? E aí, eu trago por experiência de consultório. Todo mundo que chega muito racional demora muito para alcançar resultados. Sim. Porque está aqui na cabeça, não quer ir para a experiência. E quem já chega, igual essa minha cliente que eu contei, na experiência do físico, o resultado dela vai ser assim. Por quê? Ela não está questionando, sabe? Ela quer sentir no corpo dela a vida está no corpo. Então, experiência. Agora, indo para a parte científica, né? Se você estudar neurociência, coisas básicas de neurociência, isso são teorias registradas dentro de ciência mesmo, comprovação científica. Né? Existem as teorias e existem estudos que fazem testes sobre várias coisas. Por exemplo, se a gente traz leis biológicas, o Hammer, que é o pai da medicina germânica, ele documentava com ressonância magnética, tomografia, assim, em larga escala, tudo que ele evidenciava nos clientes de acompanhamento dele relacionados à parte cerebral, porque dentro das leis biológicas a gente tem uma informação que ela é gravada no cérebro, existe um trauma, um choque. Esse choque gera uma informação no cérebro, uma informação em algum órgão que está conectado com aquela região do cérebro e uma percepção. Então, a partir desse lugar, essa pessoa vai perceber o perigo. Por exemplo, você foi assaltada e a pessoa chegou por trás. Então, aquele choque vai gerar uma percepção nessa região aqui da pessoa, no corpo inteiro. Dependendo do nível do choque, vai ser no corpo inteiro. Mas eu gosto sempre de usar esse exemplo para a pessoa entender. Ela vai gerar aqui, no cérebro, uma região de alerta, em algum aspecto que vai trazer o centro motor para atividade, sair correndo ou se fechar, né? O cérebro vai ativar essa via e ela vai ter uma percepção de perigo. Se lá naquela rua que ela estava andando naquele dia tinha um cheiro de fumaça, toda vez que ela sentir um cheiro de fumaça, o cérebro dela já vai ativar as vias de percepção de perigo e ela vai tender a se fechar, a se sentir mal. Toda vez que alguém vir abraçar ela por trás, para ela vai ser assim, um absurdo, ela não vai deixar de jeito nenhum. Por isso que tem gente que você abraça por trás, a pessoa tá de boa, tem gente que você não pode encostar. Aí imagina que alguém assistiu esse assalto. Ela não foi assaltada, ela assistiu o assalto. Provavelmente a informação vai ficar gravada no olho, porque ela foi uma testemunha. É diferente daquela que vai ficar aqui, que sofreu o choque. Então, a depender de como foi o choque para cada pessoa, uma mesma cena gera percepções diferentes. Sim. Esse é um conceito das leis biológicas. Então, o Hammer, ele comprovou isso de forma muito científica com exames de imagem. As áreas do cérebro que eram afetadas e as conexões diretas que acarretavam no corpo da pessoa relacionada àquela área do cérebro. E as mudanças de percepção que as pessoas tinham depois do trabalho de consciência e as mudanças cerebrais que aconteciam nos exames depois de um tempo. Sim. Se a gente pega a neurociência, igual eu estava falando, você tem a metáfora do iceberg, que já, depois de vários estudos, comprova cerca de 90% a 95%
do que tudo que a gente vive é conteúdo inconsciente. Então, isso é dado de neurociência. Aí, por acaso, você pega o Projeto Genoma. Por acaso. Os pesquisadores do Projeto Genoma identificaram que de 90% a 95% do DNA não tem função genética. Por acaso, né? Os mesmos 90% a 95%. E aí, esse trabalho com o Hammer, então, ele também envolve pós-traumático, assim, estresse. Sim, as leis biológicas têm base no choque e trauma. Tá. Por isso que as duas são muito conectadas. A visão das 5 leis biológicas com a visão do trauma, elas são ferramentas que se compõem muito. E o Eneagrama também, porque o Eneagrama vai explicar esses traumas e o que eles vão acarretar para gerar a persona. Por isso que eu conecto as 3 ferramentas. Aí, para concluir sobre o DNA, eles viram que 90% a 95% do DNA não tinha função. Não era o código genético que codifica a cor do olho, o tipo de cabelo. Mas o que serve, então? Eram proteínas. Eles não sabiam para que eram essas proteínas. Sim. E aí, quando eles foram estudar, eles chamaram essas proteínas de histonas. Elas são as reguladoras daqueles 5% de DNA. E aí surgiu o conceito do que a gente chama hoje de epigenética. Então, antigamente falava-se muito da genética, né? Se o seu pai tem Alzheimer, você vai ter Alzheimer. Tá condenado a ter. A epigenética, ela traz um conceito além da genética. O ambiente onde você está inserido influencia a sua genética. Porque essas proteínas, que são 95% do conteúdo do genoma, elas são reguladas pelo ambiente, pela influência do ambiente. Por isso que a gente fala que só o ambiente muda o DNA. É pela influência que essas histonas recebem do ambiente onde você está inserido. E o ambiente é o ambiente interno que você bota para dentro do corpo. Se você dorme bem ou mal, se você está falando mal do amiguinho, se você está o tempo inteiro com emoções densas e não está limpando o seu inconsciente. Ou se você pratica a tua atividade física, se você está criando corpo e consciência, sabe? Sim. Então, o como você cuida do seu ambiente interno e externo vai interferir diretamente no silenciamento daquele DNA que iria codificar uma doença ou na expressão. Já se foi o tempo de culpar a genética, né? É genético, não. Na verdade, tudo na já nossa passou, mão. Exatamente. A gente só precisa escolher experimentar, que é eu falei da ciência para chegar no lugar inicial que eu falei, que é experimentar. Eu sempre, quando eu vou me apresentar, com você eu não me apresentei assim, mas eu sempre vou me apresentar, eu falo, eu sou uma apaixonada pela arte de viver. Adoro esse. Porque a vida é sobre viver, é sobre você desenvolver a arte de ser você, a arte de viver. E o ser humano, por essa dissociação mental, ele foi se perdendo do físico e da possibilidade, da permissão de se experimentar. E a gente está na vida para isso. Sim, que lindo, que lindo. Miriam, eu sei que você tem um livro maravilhoso, Não Seja Refém dos Seus Sintomas. Tantas coisas que você falou, eu já queria ter falado, né? Porque eu sei que tudo isso se conecta muito lindamente com o teu trabalho, né, do livro. Então, fala um pouquinho sobre o livro, né? E todos que vão... Já tem mais 4 vindo, né? Tem algumas na esteira aí. Temos que fazer mais podcasts para falar dos próximos. Com certeza. Podemos fazer um podcast para cada. Exatamente. Eu adoro. Sim. Então, o meu primeiro livro é o Não Seja Refém dos Seus Sintomas. Ele é um livro em coautoria. São 32 terapeutas da área de leis biológicas e médicos, né? Terapeutas e médicos da área de leis biológicas. E ele chegou de uma forma muito interessante na minha vida. Assim, eu sempre fui muito de fala, né? Embora, como eu falei lá atrás, eu tivesse uma restrição com o meu espaço de fala. Mas acho que desde que eu comecei a fazer os trabalhos de liberação de traumas e que eu comecei a perceber a volta do meu lugar de fala, eu já sabia que eu seria escritora. Porque escrever é, para mim, um lugar de expressão, sabe? São os talentos, esses talentos da arte que eu estava falando, né? Então, em mim tem uma pintora, tem uma cantora, tem uma dançarina, tem uma escritora. Todas elas me habitam. E eu sabia que a manifestação de um livro é como a manifestação de uma tela. Só que eu achava que isso era uma coisa que, cara, era muito difícil de fazer. Então, eu assim... algum dia, quando eu tiver condição, quando eu for mais velha... De novo aqueles bloqueios. Exato, lá, eu pensava né? que era uma coisa que ia demorar, então.
E foi muito interessante, porque eu estava contando para você que eu tive uma inspiração de vir morar em São Paulo, né? Uma inspiração até de conexão espiritual. E eu aceitei esse desafio, porque para mim é um desafio, eu sou uma pessoa do mar. Então eu morava na beira do mar, eu amo o mar. Morar em São Paulo para mim é um desafio, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um chamado dessa minha essência interior, né? Desse meu espírito, que queria se experimentar e se expressar de um lugar diferente. E que São Paulo tem um pouco dessa energia metropolitana, de muitas conexões, que era uma coisa que me faltava lá onde eu morava. Pois bem, eu vim. Chegando em São Paulo, acho que já no primeiro, sei lá, uns 3 meses, eu me conectei com o grupo do Master de Leis Biológicas que eu fazia parte. E aí uma das colegas de lá, ela estava vinculada à editora, chave mestra, e ela tinha escrito o primeiro livro em coautoria. E aí eles propuseram para ela de trazer o tema das leis biológicas e se ela conseguiria trazer terapeutas para escreverem um livro desse tema. E aí ela me fez o convite. E aí, Mayra, foi muito interessante, porque eu escrevi o meu capítulo, sei lá, acho que foi no final de semana. Tipo, eu sentei, me conectei com a minha história, senti e foi. E nem era a época de chat GPT, essas coisas ainda não. Tipo, foi realmente, sabe? Da alma. E assim, hoje eu até uso a tecnologia para dar algum suporte, mas quando eu entro para escrever, é tudo muito fluido, sabe? É de um lugar que vem, pluf, vai vindo. Eu pego peças da minha história, peças da arte, peças da ciência, peças da psicologia junguiana. O próprio caminho do artista. O caminho do artista. E eu entro no meu próprio campo energético, me conecto e vem. É como eu falo que é baixar o download. Vem aquele download e pof, manifesta. Sim. E foi assim o meu capítulo. Ele traz um pouco de trauma, um pouco de arte, um pouco de leis biológicas, um pouco da minha história, um pouco de poesia, né? E ele foi escrito assim. Então ele é um livro que ele vai falar um pouco sobre as leis biológicas e também sobre a história dos terapeutas, como as leis biológicas foram diferencial na vida deles e por isso eles se tornaram terapeutas dessa área. E como que a aplicabilidade das leis biológicas transforma a nossa vida em todos os aspectos. Tanto o aspecto da sua saúde física, porque vai impactar nisso, emocional, mental, como também a capacidade no aspecto profissional, no aspecto relacional. Então, eu vejo como leis biológicas, enneagrama, o psicotrauma são ferramentas integrativas, elas vão atuar em todas as esferas do ser da pessoa. Sim. Basta que a pessoa tenha abertura para isso. Sim, sim, com certeza. Agora, eu sei que a gente está aqui com o tempo e eu te ouvindo falar, né, assim, como você escreveu e que você traz a poesia e que você traz a tua história. É tão bonito te ouvir falar e eu vejo, eu sinto essa propriedade. E aí eu quero fazer essa transição, porque eu sei que você tem uma comunidade para mulheres. Você fala muito sobre essa questão da fertilidade e da criação e do poder feminino. Então, eu queria que a gente transicionasse para esse lugar do feminino, uma mensagem, assim, né? Talvez algo mais prático, né? Nesse sentido da criação feminina. O que você tem de mensagem nesse sentido para nós? Prático na criação feminina. Sim. Eu acho que esse movimento que eu faço aqui, ele já é um movimento prático, né? Que é um movimento de você realmente parar, respirar na pergunta da pessoa, escutar dentro de você a resposta, porque você me convidou agora para um espaço menos de fala e científico, e um espaço mais intuitivo, um espaço mais feminino. Eu percebo que a gente já fez essa transição de um espaço mais masculino, de elaboração, de ciência, para esse espaço mais feminino, que está conectado com o sentir. Então, o que eu sinto aqui quando eu respiro é que quando você traz essa jornada que você percebe através do meu corpo e da minha fala, o quanto isso é construído no corpo, eu acho que esse é o primeiro grande passo para a criação no feminino. É se construir. Ah, Miriam, mas isso é muito complexo. Me torna mais prático. Perfeito. Coloque-se na sua prioridade. Então, a gente vai se construir
fisicamente, emocionalmente, mentalmente, permitir que o nosso espírito, a nossa essência encaixe na nossa matéria física, que é o corpo, que é o veículo, o nosso templo. E a gente vai fazer isso como? Se colocando na prioridade. Por que eu trago isso? Parece simples, mas não é. Quantas mulheres hoje se colocam na prioridade delas? Raras mulheres, né? Raras. A gente precisou para fazer, por exemplo, ter hoje uma liberdade de horário, de trabalho, poder montar a nossa própria agenda, trabalhar de forma autônoma. Quantos processos a gente precisou passar e construir para isso ser possível hoje? Sim. Então, o primeiro grande passo é decidir. Eu decido ser a minha prioridade. Quando eu decido ser a minha prioridade, isso vai me pedir abrir mão de algumas coisas que não estão alinhadas com a minha prioridade, que sou eu. Então, por exemplo, se eu estou vivendo um relacionamento tóxico, eu vou precisar de ajuda para sair desse lugar, para curar essa dor dessa dependência emocional. Sim. Se eu estou me alimentando mal, estou trazendo aqui exemplos práticos para ficar bem prático. Sim. Se eu estou me alimentando com leite, que eu já sei que me inflama, me distende o intestino, então a minha ação vai ser o quê? Eu não vou mais tomar leite animal, eu vou começar a tomar leite vegetal, leitinho de coco, que desinflama o intestino, né? Eu vou começar a ter uma ação de me alimentar melhor. Se eu estou sedentária e me sinto sempre cansada e não tenho energia, eu vou perceber como eu poderia começar a fazer uma atividade física de baixo impacto. Talvez um yoga, talvez uma caminhadinha. Vou perceber como eu posso começar a movimentar o meu corpo. Ou seja, eu estou decidindo me colocar na minha prioridade com ações. Se eu estou o tempo inteiro falando mal da minha vizinha, da minha cunhada, da minha sogra, eu vou começar a me vigiar em relação a isso, porque eu estou num lugar de julgamento. Então, como eu posso julgar menos o que está fora, julgar menos o que está dentro e começar a falar menos, a respirar mais, a fazer mais esse espaço de respiração e silêncio. Como eu posso trazer um momento de pausa no meu dia. Tudo isso tem que ser muito consciente e intencional, né? Exatamente. Por isso que eu falo, a primeira coisa é a decisão. Depois que você decidiu, você vai ter ferramentas práticas como essas que eu trouxe aqui. Mas se isso para você às vezes não fica tão fácil de perceber, procura ajuda profissional. Sim. Porque, por exemplo, dentro da minha metodologia, a gente estrutura tudo isso. Então, eu sento com a pessoa para ensinar ela a usar o Google Agenda dela a favor dela, para ensinar ela a se alimentar melhor, a nutrir o treino dela melhor. Enfim, a gente vai, na mudança de hábitos e estruturação de novos hábitos, trazer percepções de como ela pode organizar isso. Porque uma pessoa que está cansada e exausta, ela às vezes não tem energia para fazer isso sozinha. Sim, é verdade. E além de todo o sistema que a gente falou lá de trás, de traumas e sistema de lealdades, Sim. que mantém ela presa ali. Sim. Então eu sempre falo assim, o primeiro grande passo é a decisão, o segundo grande passo, na minha opinião, é procurar um profissional capacitado para te ajudar, e daí você começar a fazer essas pequenas ações gradativas. Não é sair do sedentarismo e começar a treinar 5 dias na semana, sabe? Porque aí vai parar de treinar. Gradativas. E com a orientação profissional. Porque se quando você tem problema no carro, você vai no mecânico, por que quando você tem problema de saúde, seja mental, emocional, física, você não procura um médico especializado nessa área? Ou um terapeuta? Você vai querer resolver isso sozinho? Aí já entra outras questões de não permissão, Exatamente. codependência. Não ia ter fim, né? Pois é. Mas eu acho que talvez a primeira grande prática, e para mim aqui é raiz de tudo, é a decisão de se tornar sua prioridade. É o basta. Basta. Eu não vou mais viver esse movimento que eu estou vivendo, porque eu já entendi que isso não me faz bem. E eu vou procurar ajuda para sair desse lugar. Sim. E a partir daí você vai ter várias ferramentas, além de todas essas que a gente já trouxe. A própria respiração é uma grande ferramenta. Sim, eu tenho... Respira mais, pausa mais, escuta mais o que o outro está te perguntando. E quando o outro te faz a pergunta, checa internamente de onde vem a resposta. Sabe? Então, é esse processo. Eu acho que o feminino envolve muito o sentir. Na comunidade,
a gente inaugurou com o desafio de 7 dias, das 7 leis espirituais do sucesso. Durante 7 dias, a gente leu um capítulo desse livro que eu super indico para vocês todos, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Dr. Deepak Chopra. É um desafio que, inclusive, está disponível também na minha página, para depois quem quiser passar pelo desafio, essas gravações elas estão disponíveis. E cada capítulo traz para gente a consciência de que a gente é potência pura. Mas você só vai acessar essa potência pura, criativa, criadora, feminina que é você, se você entrar num lugar de silêncio. E aí ele traz 4 práticas básicas: silêncio, contato com a natureza, a meditação e a prática do não julgamento. Esse foi o meu despertar. Eu despertei lendo esse livro. E colocando em prática essas 4 ações. Eu elegi as que eram mais fáceis, para mim foi o contato com a natureza. Eu percebi que eu morava na praia, e eu tinha 3 anos que eu morava na praia, eu tinha ido talvez 3 vezes. Então, percebe como a gente vive no inconsciente. Sim. Eu mudei para lá para poder frequentar a praia. E em 3 anos trabalhando no automático, como uma louca que eu trabalhava, eu fui 3 vezes na praia. Nossa. Com a leitura desse livro, eu percebi que eu não estava me conectando com a natureza, que foi o motivo para eu mudar para lá. E aí eu comecei a me conectar com o mar. E foi onde aconteceu toda a minha cura. E quem mora na beira do mar, já indico. Mar é outra dica prática. Ir pro mar. Não falta dica prática. Terra e do mar, da água, né? Não tem como. Não falta dica prática. Sim. Foi lá no mar que foi todo o meu processo de cura. Então eu comecei pelo contato com a natureza e comecei pelo contato com a natureza e silêncio, porque o não julgamento para mim ainda era muito difícil. Meditação, eu falei, vou tentar, mas esse negócio é muito difícil. Hoje eu sou uma meditadora, mas na época, para começar, muito bom, né? foi processo. Então o desafio das 7 leis, ele faz com que a gente vá assentando essa percepção de entender que a gente é potência pura, que a gente vem com propósito no mundo. E se eu tô desconectada desse propósito, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Exatamente. Quem eu tô sendo? Eu tô sendo só o que os outros querem que eu seja? Eu tô sendo um fantoche? Fantástico! Eu acredito que a gente poderia ficar aqui horas e horas, assim, eu não me canso mesmo de ouvir. Mas, como que as pessoas conseguem, então, trabalhar com você? Você já tem a comunidade, e fala um pouquinho mais aí do teu trabalho, né, e pra gente... Perfeito. As pessoas que querem, por exemplo, acompanhamento individual de medicina integrativa, de leis biológicas, trauma, desbloqueio de traumas, eu tenho o método de acompanhamento individual, né? E aí a pessoa vai passar por sessões, onde cada sessão a gente vai construir um dos pilares do método, que envolve tudo isso que a gente falou aqui, né? Tanto a parte de estruturação corpórea, então fazer exames, avaliar as vias fisiológicas, como estão os hormônios, como está a bioquímica do sangue. Aí a gente vai trazer uma prescrição ortomolecular para corrigir esses nutrientes que estão deficientes. Então a gente vai aplicar isso diretamente à necessidade daquela pessoa. A partir desse corpo que já está mais estruturado, a gente passa por um processo de detox, de limpeza. Então a gente vai limpar intestino e fígado para trazer novas informações. Aí a ortomolecular vai trazer aquela nutrição, ao invés de bloqueio, né, que eu estava explicando no início. E aí esse corpo estruturado a gente começa a fazer um pouco do trabalho de liberação de traumas. Porque aí você tem estrutura física para ancorar essa nova emoção. E só a limpeza do corpo já libera bastante as emoções também. Porque o corpo é o denso, né? Sim. E aí a gente vai desenvolvendo no processo. Dentro da parte de trabalho de grupos, daí eu tenho a comunidade Consciência Fértil, que a comunidade é a proposta para o feminino fértil. Toda mulher que quer se tornar mais fértil, mais frutífera, mais criadora, mais produtiva, seja para ter filhos, seja para gerar projetos, para gerar novas versões de si mesma, tudo que envolve o feminino fértil. Então, na comunidade, a gente vai trabalhar temas que vão te ajudar a se conectar com essa potência criadora. Eu trouxe um exemplo aqui, o desafio das 7 leis, porque ele faz a gente se conectar diretamente nessa potência criadora. Mas lá a gente tem trilhas de conhecimento que envolvem os 5 pilares da medicina de corpo e alma, que são a autenticidade e poder pessoal, relacionamentos, saúde plena,
propósito e pertencimento, vida próspera e abundante. Então tem várias trilhas de conhecimento com vários temas, lives, toda live que eu faço semanal vai para lá, e-books. Então é um compêndio de toda a história da Miriam que tá lá. Que é incrível, sim. Para aplicar a esses pilares. Sim. Porque aí você se entende, né? Na autenticidade, poder pessoal, saúde plena, você se entende como ser indivíduo. Daí você pode aplicar isso para os seus relacionamentos. Daí você vai viver uma vida próspera e abundante e vai ter o senso do propósito e do pertencimento. Quem é você, o que você veio fazer no mundo. Sim. E a que clã, a que lugar, a que ambiente você pertence. Sim. Inclusive foi o que eu te falei, a gente se conhecia pela câmera e sempre te achei linda, mas pessoalmente, realmente eu vejo uma energia, uma luz, assim, mas eu acredito muito, né, nesse trabalho integrativo que também deixa a gente mais bonita, Sim. Essa alegria, Sim. Corpo, mente... Eu tenho uma frase que é assim, quando você simplesmente transborda. Exato. Porque é mangueira como, dando né? manga, goiabeira dando goiaba, sabe? Exato. É você sendo você, é a Miriam sendo a Miriam, é a Maíra sendo a Maíra. Não precisa fazer força, transborda. Então na Consciência Fest a gente trabalha muito esse tema, porque o feminino é isso, é eu curada dentro e transbordando para fora. Além da comunidade, eu tenho a mentoria Você de Corpo e Alma. E aí a mentoria já é um processo para mulheres que já estão no processo do autoconhecimento, estão passando por transição de carreira, e aí elas querem, é um pouco mais técnico, elas querem realmente, é um pouco mais educacional. Elas querem ir para o próximo nível na sua transição de carreira ou dentro da própria carreira, elas querem alavancar. Lá eu trago o Eneagrama, então tem curso de Eneagrama, tem a aplicação do método da medicina de corpo e alma, então elas aprendem um pouco da metodologia. E a gente faz trabalhos de um pouco mais adultos, né, mais maduros. Na comunidade a gente trabalha ainda muito as dores da criança, a criança ferida, os temas centrais, né, da mulher que está se reconectando com o feminino. Sim. E na mentoria a gente essa mulher já está trabalhando mais a energia do masculino. Ela já está mais indo para o mundo e manifestando através dessa expansão. Sim. Além disso, eu tenho também a Pertencer, que é a formação, o curso de Eneagrama. Ele acontece de forma esporádica, sazonal. Então, a gente deve ter uma nova turma. Eu até falei com você que eu ia botar ela na plataforma. Para abril ou maio, eu devo trazer uma nova turma para quem quer conhecer o Eneagrama de forma inicial. Sim. Então, aí eu vou trazer os centros de inteligência mental, emocional, físico. Vou trazer as 9 personalidades do Eneagrama e os 3 instintos. Social, autopreservação e sexual. Fantástico. Por enquanto é isso. A gente tem mais coisa, mas eu acho que pra gente trazer aqui é isso. Com certeza, com certeza. E aí nós vamos então linkar ali o teu perfil para que as pessoas possam acessar e entrar em contato contigo. Isso. Agora, para a gente finalizar, nossa grande pergunta, né, que nos inspira a fazer tudo isso que a gente faz. Até centrar aqui para ouvir essa grande pergunta. O que nos inspira, né? O que nos motiva a fazer tudo isso que a gente está fazendo no mundo e que essa conexão com o feminino, né? O wellness nasceu dessa conexão do feminino, integração do feminino, do masculino e desse estado de uau com a vida, com nós mesmas, com Deus, divino, universo, né? Então, eu queria que você trouxesse dentro dessa tua jornada, né, um momento uau, né, que realmente você ressignificou algo e que você venceu de alguma forma. Eu tinha vindo uma imagem, né? Então um pouco mais mental, mas depois veio no corpo e aí não tem como ser outra coisa mesmo. Na hora que você falou uau, eu senti um arrepio no coração e aqui no útero. Então se veio, sabe como a frequência entra nos 2 órgãos? E a imagem que veio foi o primeiro quadro que eu pintei. E o uau foi eu descobri que eu era uma artista. Eu já me via meio artista, como eu falei, eu sempre fui muito filosófica. Mas quando eu tive um acesso, aí foi um processo mesmo de identidade que eu estava fazendo, eu tive um acesso de consciência aonde eu me via artista.
É difícil de descrever, porque você se sente e você se vê pintando. E eu sabia, no meu coração e no meu útero, que eu sabia fazer aquilo. Que a minha alma sabia fazer aquilo. Só que eu não fazia aquilo, entende? Eu nunca tinha pintado. Eu não... Pra não dizer que eu nunca pintei, quando eu era adolescente, minha mãe me botou num curso de pintura de pano de prato. E a gente pintava pano de prato, assim, que é coisa meio tinta guache mesmo. Mas eu nunca pintei uma tela. E, por incrível que pareça, eu falo que são as coincidências, que na verdade são as sincronicidades, eu tinha recebido no Instagram uma imagem de uma mulher, uau, uma semana antes, uma imagem digital. E eu falei, gente, eu preciso dessa mulher na minha visão, assim, como que ela vai vir? E aí, quando eu acessei naquele processo de identidade, eu acessei aquela sensação, aquela consciência de que eu era a pintora, eu falei, veio a tela, veio aquela imagem na minha frente. E aí eu falei assim, será que eu dou conta de pintar isso? Tipo, ainda na minha inconsciência, porque na prática eu ainda não tinha pintado, né? Nunca tinha pintado. E aí eu fui pra aula de cerâmica, que eu fazia cerâmica na época. E aí eu perguntei pra professora, que também dava pintura, se ela achava que eu conseguiria pintar aquela tela, se eu fizesse algumas aulas. E aí ela olhou assim, tipo, né? E eu falei assim, aí ela, você acha que consegue? Geralmente as pessoas começam pintando florzinha. Eu falei, eu acho que eu consigo, eu gostaria de tentar. E ela falou, então vamos. Se você quer tentar, vamos. E, Maíra, foi muito uau. Assim, uau pra eu saber que eu não desenhava só de palitinho. O primeiro passo, primeira aula que eu fiz. Um desenho que não era só de palitinho. Porque eu só sempre desenhava aquela coisa de palitinho. Então, o desenho. Quando eu vi o desenho terminado, já era bonito só o desenho, sem pintar. Próxima aula, eu comecei a pintar. E comecei a pintar. E quando eu pinto, eu entro num estado que é fora de mim, assim, tipo... Principalmente se eu boto uma música clássica e vou pintar um abstrato, em 1 hora eu pinto um quadro que você fala assim, não é possível. Porque vem de outro lugar. De repente, você me manda umas fotos e a gente coloca. Não, eu vou te mandar a foto. Pensei nisso, inclusive. Eu vou te mandar a foto do quadro. E aí eu fui pintando e eu via que a professora me olhava assim, tipo, meu Deus, como? Que vai dar isso aí? E no final, quando terminou o quadro, sério, ela, a outra menina que fazia, tinha o espaço onde a gente fazia as aulas, ficou todo mundo assim, ó. Uau. 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 Tipo, a professora, é a primeira vez que uma aluna minha começa a pintar um quadro de rosto humano, já de cara. E Miriam, não tem como, você tem isso na sua alma, porque não, tem, se eu for olhar tecnicamente, tem algumas coisas a ser melhorada, com certeza, mas cara, o quadro tá perfeito, o quadro é de artista. E mais do que tudo, assim, o que chega pra mim é uau, ser um momento de descoberta. Uau, de poder se descobrir. ser essa artista. Porque como alguém que foi forjada em todo o conhecimento muito engessado, pela própria família, né? Vem de uma origem conservadora, religião, depois a própria visão protocolar da medicina. Então eu sempre fui uma menina muito engessadinha, mas quando eu olho para aquela menina que eu era expansiva. Só que essa expansão ela foi sendo contida numa concha, que é muito o que eu conto lá na Consciência Fértil. A gente vai fechando o nosso talento dentro de uma concha. O uau é quando eu posso abrir essa concha. Olha, eu também. É quando eu posso abrir essa concha e ver a pérola. E quando eu pintei aquele quadro, eu falei, uau, sou eu, é a pérola. E ele está na minha casa, depois eu até vou te mostrar. Quando eu olho para aquele quadro, eu falo, sou eu. É a minha força, é a minha energia. E todo mundo que olha, falam até que parece com o quadro da Frida Kahlo. Que é aquele quadro bem colorido, bem... Não foi uma nem duas pessoas, várias pessoas. Sim. Porque ele é um quadro que você olha, não tem como você não ver. Você olha e você fala, uau. Então, assim, me veio muito isso, assim. E esse quadro, para mim, ele simboliza esse desabrochar do meu feminino.
O dia que eu realmente decidir, eu sou essa artista e o mundo vai ver ela. Seja no palco, com microfone, seja no podcast, seja no livro, seja na pintura, seja na dança. O mundo vai ver essa artista que sou eu, Miriam Ecker. É isso. Uau! É sobre isso. Então, agradeço a todos por nos ouvir. Tem alguma mensagem final? Eu acredito que a mensagem final, ela começa com uma que eu já falei, que é quando você se cala, o corpo fala. Então, que você possa colocar cada vez mais no mundo a sua voz. E que se você não sabe ainda qual é a sua voz, você possa respirar, você possa se permitir. E eu tenho certeza, convicção, que uma vozinha aí dentro de você vai te soprar o primeiro passo para você voltar de volta para você.